Boa tarde pessoal, saudações marinheiras, saudações astronômicas. Estamos aqui então para a nossa segunda aula sobre unidade 4.0, a medida do tempo. Na última aula a gente teve oportunidade, de ver os slides, que eu pretendo fazer a revisão deles agora logo que eu parar de fazer essa introdução, e fizemos alguns exercícios, principalmente a régua do tempo. A régua do tempo é importante, pessoal. Importante que eu estou falando para quem não quiser fazer um diagrama de tempo, ou quiser gravar, quando eu estou a leste, quando eu estou a oeste, se eu somo, se eu subtraio. A régua do tempo é uma facilidade, a gente vai ver hoje mais exercícios com a régua do tempo, que facilitam exatamente essa relação entre a hora média local, a hora média de Greenwich e a longitude. Mas nós vimos na aula passada então, nós temos aí 5 tipos de tempo que a gente usa em navegação astronômica, Já vimos na aula passada a hora verdadeira local e a hora verdadeira em Greenwich, A hora verdadeira local, a hora verdadeira em Greenwich é aquela hora do relógio do Sol, O relógio do Sol, hora importante, foi inicialmente, construída, para era o que se tinha, o Sol verdadeiro, a hora verdadeira. Aí verificou-se que o Sol verdadeiro, não fazia essa volta em torno do Sol, a Terra em torno do Sol, na rotação, em torno de 24 horas, 24 horas, porque havia aquela questão da translação da Terra em torno do Sol, que é elíptica, segundo a lei de Kepler, Segundo a lei de Kepler, faz com que no periélio, meu professor de navegação astronômica dizia que no periélio, como está mais pertinho do Sol, a Terra andava mais rápido, e no afélio, que está mais fresquinho, anda mais lento. Então, as velocidade de rotação da Terra nessas posições são distintas, então o tempo verdadeiro não é igual ao longo do ano. Então, tem dias maiores de 24 horas, tem dias menores de 24 horas, tem dias de 24 horas, Então, por isso foi criado o Sol verdadeiro, o Sol médio, Sol médio para essa irregularidade, esse inconveniente, do Sol verdadeiro. Foi criado o Sol médio, que é um Sol fictício, que circula no Equador celeste, sempre dando as mesmas 24 horas, e estando no Equador celeste, está ali no equinócio, fazendo com que toda a Terra então receba esse Sol médio, 12 horas de dia e 12 horas à noite. E daí nós tivemos mais dois tipos de hora, que é a hora média local e a hora média de Greenwich. Essa a gente vai usar intensamente no nosso almanaque náutico. E então a gente viu essas 2 horas também, fizemos até exercícios já, fazendo a régua do tempo. E hoje, finalmente, vamos tentar resolver, depois que vimos esses slides, o segundo inconveniente, que aliás foi o primeiro que nós vimos na aula passada, aquela questão a hora em Cabo Frio e a hora no Rio de Janeiro, lembra? Cabo Frio, que é uma longitude de 42 graus, 0,42 oeste, o Rio de Janeiro, Ciaga, 0,43 oeste. A diferença entre os dois, do tempo do Sol vir do meridiano superior de Cabo Frio até o meridiano superior do Rio de Janeiro, leva 4 minutos. Então, quando é meio-dia verdadeiro em Cabo Frio, na verdade, é 11h56 no Ciaga. Mas também quando é meio-dia médio em Cabo Frio, também é 11h56 no Ciaga. E quando é 12 horas verdadeiro ou médio no Ciaga, vai ser 12 horas e 4, verdadeiro ou médio em Cabo Frio. Então essa é a segunda questão segundo inconveniente do Sol, que a gente vai resolver hoje, por meio da quinta hora, que é a hora legal. A hora legal é essa hora do relógio que a gente usa. A hora legal, então, a gente vai aprender logo após esses slides aí. Mas antes de iniciar vendo os slides, eu queria dizer que já sei que agora, essa semana, vocês já estão no Ciaga, estão aí aquartelados, A gente ainda está dando aula por meio digital, Eu quero lembrar vocês, assim que vocês puderem, Se vocês ainda não tiverem pego o Miggins volume 2, que é o nosso livro-texto, é importante para acompanhar a matéria. Hoje mesmo eu vou fazer um exercício do livro do Miggins, Hoje mesmo vai ter um exercício de lá, e fundamental, porque vai ser usado na prova, vai ser usado nas aulas, na aula da semana que vem, sobre o almanaque náutico, é fundamental acompanhar com essa publicação, Extrato de Tabelas de Navegação Astronômica, Então eu solicito que vocês
quanto antes peguem essas publicações, tenham uma familiaridade com elas, tá bom, pessoal? Então, só para a gente rever rapidamente aí os nossos slides da aula passada, né? A gente viu aí sobre a medida do tempo. A medida do tempo é sempre da maior importância para a navegação, como nós vimos, né? Cálculo da longitude, cálculo da latitude, as horas de tirar as linhas de posição, quando o farol alaga ou boia, né? Tudo. Então a gente viu aí várias possibilidades, várias necessidades, vários momentos importantes para a navegação empregando o tempo, né? Cálculo da longitude no mar, cálculo da estimate time departure, estimate time arrival, estimate time en route, né? Cálculo do rendezvous, hora de receber o prático, que é uma hora importante, porque é um evento caro para o armador, para o navio, então tem que realmente, a hora que você disser, eu estarei aí às 7h30, às 7h30 tem que estar lá, senão você já vai começar a contar o taxímetro do prático. Cálculo da hora que deve ser avistado os auxílios à navegação. E essa questão do prático não é só questão do taxímetro, demonstra um profissionalismo do navegador de dizer, eu estarei 7h30 no ponto de espera do prático e estar lá às 7h30, certo? Isso é muito mais do que só o taxímetro do prático, muito mais um profissionalismo de você ter calculado a sua rota, ter calculado a sua navegação para chegar onde você queria chegar, né? Onde eu estou e para onde eu vou, lembra? Nave 1, né? Cálculo da altura da maré, né? Somente por segurança, por a proteção do nosso navio, de eu ter água para navegar, né? Ter água abaixo da quilha, né? Sempre com água abaixo da quilha, com conforto para poder fazer manobras, né? Obtenção dos elementos da corrente de maré, já falei a vocês, repito, a DHN refez as correntes de maré, tábua de corrente de maré da Baía de Guanabara, é importante que vocês vão lá na página da DHN, deem uma olhada lá, é bom para vocês já irem se acostumando com os novos elementos das correntes de marés e talvez vão fazer também de outras baías. E finalmente, as horas, né? Os instantes para se fazer as linhas de posição astronômica, já falei, não só a linha de posição astronômica, LDP em geral, mas a linha de posição astronômica a gente faz nos crepúsculos matutino e vespertino, a reta do Sol pela manhã, a reta da tarde, a passagem meridiana. Então, tudo isso envolvido, né, tem um dia da navegação astronômica, né, que todas essas horas são importantes. A medida do tempo, as principais unidades, né, o dia, a hora, minutos e segundos, e o ano, né, que é exatamente o trânsito, né, do Sol, né, o momento relativo do Sol na eclíptica, né, desde que ele, certo, transita ali, né, um período inteiro na eclíptica corresponde a um ano, né? Mas aí, para ano, a gente pode pesquisar aí no Miggins ou em outros lugares, a gente vai falar sobre ano sideral, ano solar, né? Tem outras formas aí. Mas para a gente o que interessa agora é o dia, a hora, minutos e segundos. Vamos lá, pessoal. Sou só o verdadeiro, então, certo? Onde a gente vê, né, a hora, o tempo verdadeiro passando. No relógio do Sol, está aí na entrada do Ciaga, bem na frente aí da sala do comandante, do almirante, do outro lado da rua, né? Tem lá um relógio do Sol, quem tiver curiosidade pode ir lá e verificar até pela hora do relógio qual é a diferença lá. Há uma diferença de tempo, às vezes, né? Mas é possível se referenciar ao longo do dia pelo relógio do Sol. O dia verdadeiro é o intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas sobre o meridiano de um lugar, né? Como são todos os dias, né? A gente viu que o dia verdadeiro, o dia verdadeiro de Greenwich, o dia médio, né? E todos os dias são assim, são quando o Sol passa duas vezes. O Sol é o principal representante, né? Da contagem dos dias, né? Então, mas o importante é isso, é saber que tempo é ângulo, lembra, pessoal? O que é tempo? O tempo é ângulo. Ângulo o quê? Da posição do Sol em relação ao meridiano superior do observador, e a gente vai ver depois em relação a outras referências, né? Então, a hora verdadeira local é o ângulo entre o meridiano inferior do lugar, ou seja, diferente do ângulo HL, ângulo horário local, né? O HVL é o ângulo entre o meridiano inferior, porque a contagem dos tempos começa quando o Sol está, né? A gente tendo aqui a Terra, né, começa quando está lá no meu meridiano inferior, está lá do outro lado. Quando o Sol está no meridiano inferior do Ciaga, que é meia-noite aqui no Ciaga, certo? Quando o Sol está aqui. Daí ele começa vindo de leste para oeste até chegar aqui, ser meio-dia e volta para cá, tá certo? Então, a contagem é no meu meridiano inferior. Por isso que o HVL, que é o tal do HC, ângulo horário civil porque é a contagem de 24 horas, né, convertido em tempo. E a gente mostrou que essas 24 horas, né, nós temos aqui a nossa almanaque náutico, uma relação de conversão de arco em tempo exatamente
para a gente trabalhar com isso, né? Conversão de arco em tempo, que é a relação entre 24 horas e 360 graus, e a gente vai trabalhar muito com isso. Exercícios já fizemos, vamos fazer mais hoje, tá certo? Então, a gente viu então que também pode acrescentar, já que a hora verdadeira local inicia do meridiano inferior do observador e não do meridiano superior, que é o ângulo horário local mais 12 horas, certo? E a gente fez então aqui, né, diagrama de tempo, certo? Aqui está o ângulo horário local, aqui está o sentido de rotação da esfera celeste, o que eu chamo de musiquinha, de leste para oeste, né? Então o HL e o HVL, que em vez de começar no meridiano superior, começa no meridiano inferior e vai até lá. Então, e convertido em horas, minutos e segundos. A gente fez nos nossos exemplos tanto em tempo como em arco, para vocês terem uma noção, né? A gente fez aqui o exemplo, né? A fórmula é essa, né? A hora verdadeira local é igual ao ângulo horário civil, que pode ser HL mais 12 horas ou HL mais 180 graus. Então aqui é para tempo e para arco. Então a gente fez para esse exemplo. Se o ângulo horário local for 90 graus, então 90 graus corresponde, é só pegar na nossa conversão de arco em tempo, ou fazer uma regra de 3, né? Se 24 está para 360, 90 está para 6. Então, 6. Esse exemplo aqui a gente fez na aula passada, né? Fazendo aqui as contas, então, a HVL corresponde a 18 horas. Quando o ângulo horário local é 6 horas, significa que o Sol está se pondo aqui a oeste de mim, tá certo? A oeste do Ciaga, certo? Ou considerando o ângulo, então, HVL 270, porque começa no meridiano inferior, vem até o meu meridiano superior e vai mais 90 graus para o oeste, certo? E a gente fez aquele exemplo, né? Desenho diagrama de tempo para essa condição aqui, HL 90 graus, para essa posição do Sol, considerando o observador no Ciaga, certo? E a gente verificou então, como estava já previsto, HVL, né? A hora verdadeira local no Ciaga é 18 horas. Eu pedi a vocês apenas para treinar, olha aqui, ó. Quanto seria nessa hora HVL no Ciaga para um observador em Greenwich? A gente fez então um observador, um zenit em Greenwich, desenhamos no diagrama de tempo e vimos que ali a diferença de arco ali, que seria 43 graus, que a gente tirou lá da nossa tabela de conversão de arco em tempo, 2 horas e 52 minutos, então ela teria que se somar. E aqui a gente já tem uma informação importante em termos de tempo. A gente vê que o Ciaga é mais a oeste do que em Greenwich, né? Olha só, o Sol sempre vem de leste para oeste, né? Leste para oeste. Então esse movimento de leste para oeste significa que a leste sempre vai ser mais tarde do que o oeste. Aqui está a prova. Ó. Enquanto que no Ciaga é 18 horas, né? Porque para esse ângulo horário local, 18 horas, quanto é que é a hora verdadeira lá em Greenwich? 20 horas e 52, mais tarde, tá? Quanto mais a leste, mais tarde. Quanto a oeste, mais cedo, que o Sol caminha de leste para oeste, tá? Então esse entendimento é importante para você rapidamente verificar, assim, no Ciaga 18 horas, em Greenwich vai ser 20 horas e 52 minutos, tá certo? A hora, nesse mesmo instante, que é 18 horas no Ciaga, lá em Greenwich, a hora é 20 horas e 52, tá certo? Depois a gente vai ver também a questão do fuso. O fuso é um pouco diferente. Aqui a gente está falando só de longitude, então a longitude é importante, né? E a hora verdadeira em Greenwich é o ângulo civil do Sol verdadeiro em Greenwich, né? Certo? É como se fosse o HVL, só que com a HVG, né? Então aqui a gente tem que, né, novamente, o HG está aqui está o HVG, parte lá do meridiano inferior, tá? A fórmula é praticamente a mesma, né? Vai ser o HC, então vai ser mais 12 horas ou mais 180 graus. Aí a gente deu um outro exemplo. O Sol, em vez de estar aos 90, está aos 270. Se o Sol estiver 270, para um observador em Greenwich, para falar em HVG, né? A gente fez as contas aqui e viu que seria 6 da manhã. Né? Então, é só fazer a conta, pessoal. Se o HG é 270, né, parte do meridiano superior do observador, né, de leste para oeste, vai até o meu horizonte a leste, vai até o meridiano inferior e sobe aqui, vai até o meu horizonte a oeste, desculpe, vai até já que é de leste para oeste, em 270 ele vai estar aqui nascendo no meu horizonte a leste, por isso que é 6 horas da manhã, tá certo? Então a HG 270 significa HVG corresponde a 6 horas, né? Lembra? É o arco transformado em tempo, o tal do AHC, né? E considerando o ângulo, a gente fazendo a conta, a HVG dá 90 graus. E a gente pediu também para fazer o diagrama de tempo para essa posição do Sol, né?
ali um observador sob o meridiano de Greenwich, longitude 000, e a gente viu então que para um observador sob o meridiano de Greenwich nessa hora, né, olha só, vai ser 6 horas lá em Greenwich. E que hora seria no Siaga? No Siaga, então, a gente desenhando no diagrama de tempo, a gente viu que no Siaga seria mais cedo, porque no Siaga é a oeste de Greenwich, certo? Seria 2 horas e 52 minutos mais cedo, por quê? Porque o Siaga está 43 graus a oeste de Greenwich. Essa aqui é a diferença do HVG e o HVL no Siaga para o mesmo instante. O Sol está nessa posição, HVG 6 horas. Mas que hora no Siaga? 3 e 8. Só vai ser 6 horas no Siaga daqui a 2 horas e 52 minutos. O Sol ainda vai andar 2 horas e 52 minutos. Tá bom, pessoal? Então, prosseguindo aí, vimos agora os inconvenientes na medida do tempo do Sol verdadeiro. A gente viu aquele primeiro inconveniente, né, que a gente vai resolver nessa aula, né, por meio da hora legal. Perdão. Necessidade de acerto de relógio em pequenos deslocamentos. Mostramos a vocês, né? Cabo Frio 42 oeste, Rio 43 oeste, a diferença de 1 grau de longitude são 4 minutos de tempo, né? 4 minutos de tempo é bastante tempo. Então a gente viu que se em Cabo Frio a hora verdadeira local só estiver exatamente sob o meridiano superior de Cabo Frio, a hora verdadeira local no Rio de Janeiro será 11 horas e 56 minutos, HVL. É só ver pela continha ali, pelos ângulos que nós fizemos. Hora é ângulo, né? Fizemos as contas angulares. E se o Rio de Janeiro, depois que o Sol passar o meridiano de Cabo Frio, vier caminhar 4 minutos até o meridiano do Siaga, no Rio de Janeiro, ele já passou 4 minutos atrás, lá em Cabo Frio. Então lá vai ser 12 e 4. Quando for 12 horas, a hora verdadeira local, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio já será 12h e 4. Tá bom, pessoal? Então, prosseguindo. Então, a necessidade de acerto é um dos inconvenientes. Como eu falei, a gente vai resolver isso nessa aula. A gente não resolveu isso na aula passada ainda, mas esse aqui é o segundo inconveniente de grande porte também, a variação da velocidade do Sol no céu, aquele movimento, né, a Terra em torno do Sol, né, ao longo do ano, a translação, que é um movimento elíptico, né, que pela segunda lei de Kepler, né, são varridas áreas iguais em tempos iguais, então por isso no periélio a Terra anda mais rápido do que no afélio, né? Meu professor dizia que é porque está pertinho do Sol, está mais quente, ele quer andar mais rápido para sair do calor e quer ficar no fresquinho. Então, com essa diferença de velocidade de rotação, então existem variações de tempo durante o ano. Aí, o dia verdadeiro não é constante, varia ao longo do ano. Mas isso aqui nós já resolvemos na aula passada, criando o tempo médio, né? A referência é o Sol médio, né? Sol médio é o quê? É um Sol imaginário, Sol inventado, que percorre o equador celeste com velocidade igual à velocidade média do Sol verdadeiro. Então, esse Sol não tem problema, ele anda 24 horas todos os dias em torno da Terra, e sempre no equador celeste. Ou seja, todos os lugares da Terra sempre tem, pelo tempo médio, 12 horas de noite e 12 horas de dia. Tá certo, pessoal? Então não há problema. Os dias médios são iguais. Também a gente acaba com esse problema que é, digamos assim, verificado pela segunda lei de Kepler, certo? Porque o Sol médio ele percorre no equador celeste. O equador celeste é o quê? Um ciclo máximo da esfera celeste. Não é mais uma elipse. Então isso aí é o que facilitou essa invenção. Então nós tivemos a hora média, o dia médio, em intervalo de tempo, 2 passagens consecutivas do Sol médio pelo meridiano do lugar, né? Um dia médio são 24 horas, hora média, a velocidade do Sol médio 15 graus de longitude por hora. Então cada hora o Sol está se movimentando 15 graus de longitude, né? Se a gente pensar aqui em Greenwich, né? Olha só, de leste para oeste, ele leva aqui quase 3 horas para chegar aqui no Siaga, né? Tá certo? Lá está, 15 graus. A hora média local é o ângulo entre o meridiano inferior do lugar, a gente sempre falou, hora é ângulo, né? Hora é ângulo e é medido a partir do meridiano inferior do observador, né? A partir do meridiano inferior do observador. Está ângulo entre o meridiano inferior do lugar e o círculo horário do Sol médio, não o Sol verdadeiro mais, né? De 0 a 24 horas ou 0 a 360 graus. Para ser hora a gente trabalha sempre com tempo, né? A hora média local é o ângulo horário civil, que é aquela medida, né, do ângulo desde o meridiano inferior até o círculo horário do Sol verdadeiro ou médio, no caso aqui Sol médio,
certo? Convertido em hora, minutos e segundos. Então, por aquela nossa tabela de conversão entre, certo? O ângulo horário, né? Os ângulos de 0 a 360 graus e a hora de 0 a 24 horas. Hora, minuto e segundo. Tá certo, pessoal? E a gente viu aí, então, né? A hora média local, novamente. Se aqui está o diagrama de tempo, né? Aqui está o ângulo horário local e aqui está, né, esse 1000 aqui é meridiano inferior do local, e aqui está a hora média local, certo? Começa lá no meridiano inferior e vai até lá, vai ser o HL mais 12 horas ou mais 180 graus, né? E a hora média de Greenwich é importante, é a hora que a gente entra no almanaque náutico, a gente vai ver, então a gente tem que entender bem o que é isso aí. É a hora relacionada a um sol médio, né, que inicia no meridiano inferior também, né, do meridiano de Greenwich vai até o ciclo horário do sol médio, certo? Tá aqui, ó, agora o meridiano de Greenwich começa a contagem a partir daqui vai até o ciclo horário do sol médio. E se eu tenho o HG, é só fazer o HG mais 90 graus, mais 180 graus ou 12 horas. Safo, pessoal? Tá aqui, 12 horas, 180 graus. Então, com isso, daí a gente, na aula passada, né, aquele vídeo que eu fiz em MP4, a gente mostrou para vocês a regra do tempo, que é um artifício, substituto do diagrama de tempo para se ver a relação entre... Já tínhamos a relação HL, HG e longitude por meio do diagrama de tempo, e recomendo que todos saibam fazer, que vai ser pedido na prova e tem que saber fazer o diagrama de tempo. Já essa regra do tempo não, faz quem quiser, essa não vai ser cobrada, tá? Mas é importante saber fazer para ter as relações entre hora média local, hora média de Greenwich e longitude. A gente vai fazer, fizemos exercício na aula passada e vamos fazer mais exercício agora nessa aula. Fizemos esses 3 exemplos aí, 3 exercícios na última aula, né? Então, começando agora a nossa aula de hoje, tempo médio. Tempo médio, então, ainda assim não foi resolvida a questão de acerto de relógio, que a gente resolveu o problema da figura elíptica, né, da Terra em torno do Sol, segundo a lei de Kepler. Mas aquela questão do Sol, 12 horas em Cabo Frio e 11h56 no Rio de Janeiro, depois 12 horas no Rio de Janeiro e 12h04 em Cabo Frio, não tinha sido resolvida, lembra? Essa ainda a gente não resolveu. Então, como é que ela foi resolvida? Pela hora legal. Criou-se, então, não um novo Sol. O Sol é o mesmo, o Sol médio, certo? Sol médio. Isso é importante, pessoal. Tem que entender bem. Se é Sol médio, a hora legal é uma hora média local. Certo? Isso é importante. A hora legal é uma hora média local, certo? Mas é considerada a hora legal. A gente vai ver que é uma hora específica, de um lugar próprio, certo? Então a gente já viu que lá em 1833, né, por conta dessa inúmera profusão de fusos horários que tinha, né, porque os fusos eram marcados por como? Quando o Sol passar no meu meridiano superior é meio-dia. Em todos os lugares eram isso. Como era uma coisa muito demorada, você quando fazia uma viagem de cavalo ou a pé, não tinha problema essa questão. Mas quando começou a andar a velocidade dos trens, né, daí isso aí começou a causar problema. Não, mas lá era meio-dia, aqui também é meio-dia, não pode. Eu tenho que ter uma hora certa, tem que ter uma hora padrão, né, para essa região. Então se exigiu essa região em 1833, lá em Roma, naquela convenção geodésica, já dividiram o globo terrestre nesses 24 setores aqui. Por quê? Porque sabia-se que o Sol levava cerca de 24 horas para dar a volta em torno da Terra. Então, se era uma volta de 360 graus e levava, né, 24 horas, cada setor de uma hora era 15 graus. Então, cada setor desse, cada 15 graus foi dividido. Então, cada 15 graus foi dividido numa hora. Só que, 23 setores teve um fuso horário. Agora, teve um setor que foi dividido em 2 fusos horários. Por quê? Porque nesses 2 fusos horários, a hora é a mesma, mas o que não é o mesmo é o dia. Né? Nesse setor aqui, que é um setor especial, que é o setor da linha de mudança de data, que é o setor diametralmente oposto ao meridiano de Greenwich, na verdade é o meridiano de Greenwich, né? O meridiano é um ciclo máximo, mas tem o meridiano, né, principal e o que se segue a ele. Então, a linha de mudança de data, na verdade, ela é o centro de um setor, 7,5 graus para um lado e para o outro, onde esses 2 setores têm a mesma hora, a hora legal é a mesma, mas o dia de um setor e de outro é diferente. Tá certo, pessoal? Então, a quantidade total de fusos, apesar de ter 24 divisão na Terra, são 25 fusos, né? O Zulu, que é o central, que é o fuso 0,
são 12 para leste e 12 para oeste, certo? A gente vai ver que 12 para leste de alfa a Mike, A, B, C, são letras alfabéticas, tem que saber o alfabeto, vai cair na prova isso aí, pessoal, certo? E depois vai até M, depois começa para oeste, N, O, P, Q, e vai até alfa Mike, exceto Juliette, e depois November a Yankee para oeste. Então, por isso que são 25 fusos. A largura de um setor, ó, 360 graus dividido por 24, 15 graus de longitude, isso aí está bem claro, né? E cada fuso possui um meridiano central, que é múltiplo de 15 graus, né? Os limites de cada fuso são 7,5 graus para cada lado do meridiano central. Pessoal, olha só, isso que eu falei a vocês, tem que tentar entender bem o que é a relação entre a hora legal e a hora média local, né? A hora média local é aquela hora, né? A hora legal, na verdade, ela é baseada no Sol médio. Sol médio, o que nós temos em Sol médio? Hora média local ou hora média de Greenwich. Vamos pensar em Greenwich, então, olha só. Vamos pensar que o meu nariz é uma igrejinha, está no meridiano de Greenwich, aqui, ó, certo? E aqui nós temos um relógio, então. Relógio que marca aqui. Então, se o meridiano de Greenwich é o quê? Ele é o meridiano central do fuso zero, certo? Esse meridiano central do fuso zero, ele tem uma hora média local, certo? Quando o Sol está lá no meridiano inferior dele, está lá embaixo, né? 180 graus, né? Aqui vai ser 12 horas, meio-dia, certo? Mas quando... aqui vai ser 12 horas, né? Não, vai ser meia-noite, ao contrário. Quando o Sol está lá embaixo, ao contrário, meia-noite, né? Quando o Sol está aqui sobre o meridiano, é que vai ser 12 horas, certo? Mas olha só, se eu pensar nessa limitação de 7,5 graus para cada lado, quando aqui, ó, na longitude 007,5 graus leste, quando o Sol chega naquela posição, a gente já sabe, se ele chegar sobre o meridiano de Greenwich, vai ser 12 horas. Quando ele chegar naquela posição, né? Que hora seria em Greenwich? 7 graus e meio, pessoal, já verificado aqui na nossa tabela, corresponde a 30 minutos. Então, na verdade, para o meridiano de Greenwich, quando o Sol está ali, é 11h30. 11h30, certo? Mas onde está o Sol? O Sol está sobre o meridiano, né? Aquele meridiano de 7 graus e meio a leste de Greenwich. Então, para aquele observador que está lá, que horas é lá? Lá é meio-dia. Lá é meio-dia verdadeiro. Meio-dia verdadeiro, meio-dia é legal, porque a gente está falando de Sol médio, desculpe. Está falando de Sol médio. Então, quando o Sol médio está exatamente sobre esse meridiano, 7 graus e meio a leste de Greenwich, para aquele meridiano ali é 12 horas legal, certo? Mas, como para o meridiano de Greenwich, que está aqui, que é o que vale para a hora legal, é 11h30, então, para aquele cidadão ali, a hora no relógio dele não é 12 horas, é 11h30. 11h30. Então, o Sol vai caminhar, vai vir de leste para oeste. Quando ele chegar aqui, vai ser 12 horas para todo esse povo que vive desde 7h30 a leste até 7h30 oeste, certo? O Sol vai continuar andando, ou seja, e só vai valer a hora legal, então, é a hora média local do meridiano central desse fuso. Estou falando do fuso zero, mas tem o fuso, né? Fuso 1, fuso 2, fuso 3, a leste e a oeste, certo? Então, para cada fuso vai ocorrer da mesma forma, certo? Então é importante entender isso, que a hora legal é uma hora média local de um local. Que local? O meridiano central do fuso, tá certo? Então para aquela hora não interessa a hora média local dos outros, como eu dei o exemplo. Quando o Sol inicia, ele chega no meridiano 7,5 leste, 7,5 leste, eu estou aqui com o meu meridiano de Greenwich aqui, a hora média local no meridiano de Greenwich é 11h30, certo? A hora média local... E a hora legal vai ser 11h30, porque a hora média local para aquele cidadão onde o Sol está em cima dele, a hora média local lá já é 12 horas. E o Sol médio já está lá sobre ele, tá certo? Mas lá não vai ser 12 horas. Apesar de ser a hora média local 12 horas, lá vai ser hora legal 11h30. Então ele vai respeitar como hora legal, não como hora média local, como hora legal as horas decorrentes desse meridiano central do fuso horário. Tá certo, pessoal? É importante entender isso, tá? Então, aqui, cada fuso possui um meridiano, vai ter um slide aí que eu vou tentar explicar um pouco melhor isso aí, mas é importante vocês compreenderem essa relação da hora legal e a hora média local. Como é que é essa questão, tá? O que a hora legal é a hora média local? E aqui a gente vê que cada fuso, né, ó, cada fuso tem sempre um meridiano central. E esse meridiano central, ou seja, a hora média local desse meridiano central é que me dá. E a gente vai ter 12 para leste e 12 para oeste.
de Alfa a Mike para leste, exceto os Juliette, vamos dizer, por que não Juliette? E Juliette parece que em algumas línguas, né, nórdicas e tal, se confunde com I, nem existe. Então, por isso que talvez tenham tirado aí de Alfa a Mike para leste e de November a Yankee para oeste, tá certo? Então a gente tem esses 25 fusos horários aqui, porque aqui no fundo a gente tem dois fusos que são de 7,5 graus cada um, que é a mesma hora, mas o que muda aqui o Mike e Yankee, né? O Mike é leste e o Yankee é oeste, o que muda aqui é, quando você está em algum desses dois fusos, é a data e não a hora, certo? Fusos horários, cada fuso recebe um número, uma letra de identificação. Tá? Então, como a gente já falou, o número indica as horas necessárias para somar ou subtrair a hora legal para obter a hora média de Greenwich. Então, a hora média de Greenwich é igual a hora legal mais o fuso, certo? Então, se a gente quer saber uma hora média de Greenwich em algum lugar, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a hora média de Greenwich aqui, a gente tem que a hora legal aqui é, por exemplo, 10 da manhã, e o nosso fuso é mais 3. Mais 3. Para oeste é positivo e para leste é negativo. Então, eu vou ter 10 horas mais 3, 13 horas. Quando aqui no Rio de Janeiro a hora legal é 10, lá em Greenwich vai ser 13 horas. Tá certo? É fácil assim, é só somar a hora legal e o fuso. Tá? Fusos a leste de Greenwich recebe sinal negativo, então vai ser -1, -2, -3 até -12. E identificação de alfa até Mike, com exceção do Juliette. E fusos a oeste recebe sinal positivo, como eu dei o exemplo aqui no Rio de Janeiro, certo? Se a hora legal aqui é 10 horas, a hora média de Greenwich, quando aqui for 10 horas, vai ser 13 horas lá. Por quê? Novamente, pessoal, ó, Greenwich é a leste da gente, então quanto mais a leste, mais tarde. Lá já é 13 horas, enquanto aqui é 10 horas. Quanto mais, o sol sempre vem de leste para oeste, então a oeste é mais cedo, a leste é mais tarde, tá certo? Quando em Greenwich for 13 horas, no Seaga será 10 horas, tá certo? Esse exemplo vai ter mais um exemplinho aí na frente aí. O fuso zero, o fuso meridiano de Greenwich, a letra de identificação Zulu, sendo o meridiano central o meridiano de Greenwich. Então, o que se respeita é que esse meridiano central, que é a hora média local respeitada em todo o setor, desde 7,5 leste até 7,5 oeste. Não interessa as horas médias locais dos outros meridianos, interessa só daquele meridiano. Aquela hora média local será a hora legal enquanto o sol estiver ali, tá certo? Ou seja, sempre será respeitada essa hora legal, tá bom, pessoal? Não só ali, onde tiver o sol, a contagem é sempre a partir daquele meridiano, ou seja, a hora média local daquele meridiano equivale para todo aquele setor, tá certo? O 24º setor, né? O que é o 24º setor? A linha de mudança de data, né? Que é inversamente proporcional ao meridiano de Greenwich, né? Meridiano central 180, a linha internacional de mudança de data, e aí, por convenção, tinha que ter um lugar que havia mudança de data. Naquela reunião de 1883 já foi discutido isso, mas eu não sei se foi lá que foi decidido, mas depois, quando definiu-se que era Greenwich e tudo mais, aí se bateu o martelo e fez, então, esses dois fusos, né? Fusos menores de 7,5 graus, ó, metade oeste, de 180 a 102 graus, 5 oeste, é o fuso número mais 12, que é oeste, e letra Yankee, mais é oeste. E metade leste, de 180 a 172,5 leste, número menos 12 e letra Mike, que é, na verdade, a sequência, como eu falei a vocês. Mike, porque é de A, B, C, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, até Mike, né, exceto Juliette. E aqui, depois vem N, O, P, Q, November, Oscar, Papa, até Yankee, tá certo? Isso aí, pessoal. Então... Aqui nós temos aqui um desenho, um exemplo de carta, né? Como nós temos aqui, quem pegar lá o almanac, o Miggins, né? Logo na primeira contracapa dele a gente tem essa carta de fusos horários feita pela DHN, que é bem interessante aqui. Hora legal e fusos horários. É uma carta feita pela DHN e quem pegar o Miggins lá pode abrir na primeira contracapa, já tem todo esse desenho aqui, né? Carta de fusos horários, tá certo, pessoal? Novamente aí, mais um já marcando embaixo aí, né? Os desenhos aí, a gente vê que às vezes politicamente dá somente aqui na linha de mudança de data, a gente já vê que tem alterações aí. E aí, marcando bem, né? Aqui, ó, Zulu é o fuso zero, certo? Para leste de Alfa até, aqui só está ele, mas tem o Mike também, né?
Um AB você vai até 11, o 12 é o Mike, está aqui, menos 12 Mike, e para oeste de mais 1 a mais 12 Yankee, né? E as letras, o abecedário é fundamental, pessoal. Se vocês não decoraram ainda, é a hora de decorar agora que vai ser perguntado na prova. E aqui nós temos então aquele fuso Zulu que eu falei a vocês, né? O Sol, pessoal, ele anda sempre daqui para cá, tá certo? De leste para oeste, certo? Aqui o meridiano central de Greenwich, né? Esse meridiano zero, como eu falei a vocês. Quando o Sol estivesse nessa posição aqui, ó, quando o Sol chegar aqui, o que vale é a hora média, a hora legal é essa hora média local que está aqui. Então, para esse cara aqui, vai ser hora média local 12 horas, porque o Sol está aqui em cima dele. A hora média local dele é 12 horas, mas a hora legal, ó, aqui são 7,5 graus, como eu falei a vocês, visto lá na nossa conversão de arco em tempo, que vale a 30 minutos. Então, vai ser 11h30. Apesar de ser para ele a hora do Sol médio 12 horas, a hora legal, a hora do relógio dele vai ser 11h30, tá certo? Então, todas as horas nesse setor aqui, vale essa hora média local desse meridiano aqui. Como para aqui, para o fuso alfa, vale essa hora média local desse meridiano aqui, e no fuso November vale essa hora média local desse meridiano aqui. Tá bom, pessoal? Então, não há dúvida, né? Hora legal é a hora média local do meridiano central do fuso a que corresponde, certo? Então, a gente tem aqui para leste, fuso menos 1 alfa, né? Vai de 7,5 a 22,5 graus para leste, de longitude. E aqui para oeste, de 7,5 a 22,5 para oeste, sendo que o fuso central, né? Fuso 0,15 leste, 0,15 oeste, são os fusos centrais do fuso alfa e do fuso November. Menos 1 alfa e mais 1 November. Tá certo, pessoal? Então, o fuso Zulu não pode ter dúvida, né? E o fuso Zulu é esse aqui, certo? Nós temos aqui, a gente vai ver até que já vimos lá na régua do tempo, né? Como é importante. Quando a gente traça a régua do tempo, a gente sempre traça o Greenwich e a partir dali, então, a gente faz aquelas transformações. A gente viu só a parte de cima, hoje a gente vai ter exercício também na parte de baixo da régua do tempo. Ou seja, a gente em cima, a gente faz a relação entre HNL, HNG e longitude. Na parte de baixo da régua do tempo, a gente vai fazer a mesma relação, só que entre HNG, hora legal e fuso. Então vai ser interessante fazer essa relação. A gente vai fazer hoje mesmo um exercício aí. Logo depois dessa aula, teremos uns exercícios aí para a gente fazer. E o fuso Mike e Yankee, como a gente sempre falou, quanto mais a leste, mais tarde. Quanto mais a oeste, mais cedo. Então, quer dizer, aqui, ó, certo? 180, aqui os dois fusos, a diferença é que esse fuso aqui tem 15 graus, mais 7,5 para cá, 7,5 para lá, a hora aqui vai ser a mesma, vai ser a hora desse fuso do meridiano central, a hora média local desse fuso aqui, só que se você estiver do lado de cá, tiver oeste, vai ser um dia menos, aqui vai ser um dia mais, porque a leste é mais tarde, a oeste mais cedo. Se você estiver navegando aqui na direção 270, ou seja, 270 nessa direção, certo? Daqui de oeste para leste. Quando você navega de oeste para leste, você então está atravessando do mais cedo para o mais tarde. Então, quando você cruza essa linha, você tem que somar um dia. Mantém a mesma hora e soma um dia. Quando faz o contrário, de leste para oeste, quando você vai navegando em 090, passa do meridiano leste para o meridiano oeste aqui, certo? Para esse fuso Mike para o fuso Yankee, de leste para oeste, você subtrai um dia na sua data. Safo, pessoal? Ó, todos os lugares abrangidos por um mesmo fuso possuem a mesma hora legal. A hora legal é naquele fuso, né? A mesma hora, certo? E a gente, de 15 em 15 graus, vai alterando. Quando você faz uma viagem do Rio para a Europa, por exemplo, você vai, à medida que você vai passando daquele período desses fusos, você vai acertando o seu relógio, adiantando ou atrasando, se você está indo ou voltando para a Europa, tá certo? Se você está indo para o oeste, vai somando hora. Se está vindo para leste, vai subtraindo hora. É aquele desenho da régua do tempo que a gente bota lá, sempre de oeste para leste, né? No sentido com gradiente, certo? Então, a gente tem todos os lugares abrangidos por um mesmo fuso, possuem a mesma hora legal. Hora legal de um lugar, o que é a hora legal de um lugar? É a hora média local do meridiano central do fuso que abrange o lugar, que eu estou tentando explicar a vocês desde o início da aula, né? É importante ver a relação da hora legal com a hora média local. Qual é a hora média local que é a hora legal? É a hora média local do meridiano central do fuso que abrange o lugar. Certo, pessoal? Importante entender isso. Então, a hora legal é igual a hora média de Greenwich menos o fuso. Tá? É aquela mesma relação,
Só agora aqui, invertendo aqui, tá? A hora legal é igual a HNG menos o fuso. Se eu tiver aqui a hora legal, fizer a hora legal no Rio de Janeiro, lá for 12 horas, nosso fuso é mais 3, 12 menos 3, 9 horas, tá certo? Rio de Janeiro aqui, ó, certo? Quando é 12 horas lá em Greenwich, aqui no Rio de Janeiro ainda são 9. O sol vai passar aqui daqui a 3 horas ainda, tá bom, pessoal? É isso aí. Hora legal do fuso Zulu, hora média de Greenwich, certo? É aquele meridiano central do fuso Zulu. E aqui eu botei alguns exemplos só. Quando a hora média de Greenwich for 12 horas fuso Zulu, só pra gente, ó, fuso alfa e o fuso novembro, os dois fusos ali que estão, o primeiro a leste e o primeiro a oeste de Greenwich, se for 12 horas no fuso Zulu, qual vai ser a hora legal no fuso alfa? Né? Fazendo essa relação aqui, é só fazer a continha. 12 menos 1, 13 horas, certo? O que, ó? Se é 12 horas, ó, vamos raciocinar, pessoal. Se é 12 horas no fuso Zulu, é porque o Sol já passou no fuso alfa 1 hora atrás. Então o Sol já está sob o meridiano celeste de Greenwich, então ele passou 1 hora atrás no meridiano celeste que está 15 graus a leste dele, certo? Então por isso, ó, dá para entender isso aqui, 13 horas, ó, o fuso alfa é 13 horas, porque 1 hora atrás o Sol estava sobre ele. E já no fuso novembro, né, como está em Greenwich, daqui a 1 hora o Sol vai ter andado 15 graus e está sobre o meridiano central do fuso novembro. Daí será 11 horas, ainda é 11 horas quando for 12 horas em Greenwich, tá certo? Eu dei outros exemplos para fusos mais, fuso Golf, que é fuso a leste, né, 7 horas a leste, e o fuso Tango, que é 7 horas a oeste, fazendo as continhas aí, né, seria lá no fuso Golf, na hora legal, 19 horas, e no fuso Tango, 5 horas, sempre a leste mais tarde, né, ó, a leste mais tarde que Greenwich, e o Greenwich mais tarde do que a oeste, tá certo? 12 horas mais tarde do que 5 horas, 19 mais tarde do que 12, 12 mais tarde do que 5. Isso aqui é para entender, pessoal, que quanto mais a oeste, mais cedo. Como aqui o fuso Tango é bem a oeste, lá ainda seria 5 da manhã, o Sol ainda vai passar lá. Ele está em cima de Greenwich, certo? Então lá ainda são 5 da manhã, em Greenwich já são meio-dia. Então quanto mais a oeste, mais cedo, quanto mais a leste, mais tarde. E lá, nos dois fusos, né, da linha de mudança de data, a gente vai ter meia-noite, certo? Se em Greenwich é meio-dia, lá é meia-noite. Se em Greenwich for meio-dia de domingo, significa que esse fuso a leste, né, esse aqui, fuso Mike, já é meia-noite de domingo. Meia-noite de domingo, certo? É o dia mais tarde, certo? 12 horas. Se aqui é 12 horas de domingo, vai ser meia-noite de domingo passando para segunda-feira, tá certo? E aqui ainda vai ser meia-noite de sábado passando para domingo, tá certo? Aqui vai ser domingo para segunda e aqui sábado para domingo, tá certo, pessoal? Então é bom entender isso aí, tá? Agora eu fiz um outro exemplo fazendo com uma hora legal 12 horas. Se a hora legal for 12 horas, que hora seria em Greenwich? Aquilo que eu já tinha feito no exemplo lá atrás, né? Se a hora legal for 12 horas no fuso alfa, se a hora legal for 12 horas, a hora média de Greenwich, quando a hora legal no fuso alfa for 12 horas, em Greenwich vai ser 11 horas, certo? Que o Sol vai estar sobre o meridiano central do fuso alfa, ainda vai faltar 1 hora para ele chegar até Greenwich, certo? Já no fuso novembro vai ser 13 horas. Quando a hora legal for 12 horas, em Greenwich o Sol já passou 1 hora atrás. Da mesma forma, fuso Golfo, fuso Tango, né? A gente vai ter aqui 5 horas e 19 horas. Aqui é um exemplo só, se a hora legal for 12 horas nesses fusos, fuso Golfo, fuso Tango, quanto seria a hora média de Greenwich, né? Então aqui mostrando, ó, fuso Golfo, que é a leste de Greenwich, né? Ó, 5 horas, mas aqui aqui é oeste de Greenwich, não, a leste de Greenwich. 5 horas, em Greenwich seria, a hora em Greenwich seria 5 horas e lá seria 12 horas, tá? E HNG no fuso Tango, 19 horas. E aqui o fuso Mike Yankee, meia-noite também, certo? Meia-noite de 24 horas, a gente teria aquela questão. Se a hora legal nesses dois fusos fosse 12 horas, um seria 12 horas de sábado e um de domingo. O mais a leste,
que é mais tarde de domingo, e mais a oeste, que é mais cedo de sábado. Tá certo? Então é isso aí. E internacional de mudança de data, para dar mais algumas referências para vocês. Corresponde ao meridiano 180 graus. Defasagem de 24 horas entre os fusos, menos 12 Mike mais 12 Yankee, né? É a linha de mudança de data. Cruzando o meridiano 180 graus no sentido para leste, subtrai-se um dia na data, né? Então, 180 graus para leste, porque a leste é sempre mais tarde. Que na verdade subtrai-se um dia no sentido para leste, que ele quer dizer, navegando no rumo 090. Se você navega no rumo 090, você não está, você vai de oeste para oeste. A gente vai ver aqui no desenho a seguir. Cruzando no sentido oeste, quando você vai para leste, você está indo, na verdade, de oeste para leste. Quer ver? Vou mostrar a vocês aqui, ó. Olha só, quando você está indo aqui, ó, de 090, você está indo do Mike para o Yankee, de leste para oeste. Então você vai subtrair a data quando está no 090. Por isso que está aqui, ó, cruzando os meridianos 180 graus no sentido para leste. Então, olha lá, subtrai-se um dia da data, por quê? Porque eu estou indo aqui a 090, indo de leste, do hemisfério leste para o hemisfério oeste. Então, por isso que vai subtrair, porque quanto mais a leste mais tarde, quanto mais a oeste mais cedo. Se eu for a 090, subtrai um dia. Se eu for de oeste para leste, se eu for a 270, eu vou navegar e vou somar um dia, tá bom? Como está escrito lá. A 180 no sentido para oeste, soma-se um dia a data. Só para entender essa dica aqui da coisa. Isso aqui tem no MIGS, tá, pessoal? Essa equação de conversão de horas, essa relação aqui, todo esse desenho aqui, HMG igual a hora legal mais fuso, hora legal igual a HMG menos fuso, por aqueles exemplos que nós lemos lá atrás, tá certo? E aqui a gente vê aqui, quando aqui a oeste, a hora legal é 12 horas de 25 de abril, certo? Lá a leste já é 12 horas de 26 de abril, como eu falei, quando é meio-dia de um dia a oeste, a leste vai ser um dia mais tarde, tá certo? E aí mostrando o mapa da Terra com dia e noite no dia 11 de março, né? Metade da Terra coberta aqui. Aqui está, né, o Rio de Janeiro, dia 11 de março às 3 da tarde, lá meridiano de Greenwich aqui às 18, 3 horas de diferença. E aí 12 horas depois lá, né, a linha de mudança de data, já que toda a parte aqui, desde Greenwich até a linha de mudança de data, está coberta aqui pela escuridão, né? Certo? Então o sol está exatamente no meio aqui, né? São 3 da tarde, 3:10 HML, né? 18:10, hora média de Greenwich, né? Então está aqui, 6:10, tá? Esse exemplo aí. E agora, finalmente, para encerrar essa aula aqui, a gente vai ver essa dica importante aqui, pessoal. Como determinar o fuso horário de um lugar, né? Isso é um algoritmo que está no MIGS, tá? Está no MIGS também, junto com aquele exemplo lá da linha de mudança de data. E a gente tem aqui, ó, o início. Como é que a gente faz para determinar o fuso horário de um lugar? Então, eu pego a longitude desse lugar e divido por 15. Aqui, divido por 15. Aí vai ter um quociente e um resto, né? Se esse resto, comparo esse resto com 7,5 grau. Se o resto, né? Se eu comparo o resto com 7,5 graus, se o resto for menor que 7,5, então o quociente já é o fuso. Como assim o fuso? O fuso é aquele valor de 1 a 12, certo? Então, quer dizer, quando eu divido a longitude por 15 graus, lembra que a longitude vai ser no máximo até 180, né? Certo? 180 para leste a oeste. Então, eu vou dividir, eu vou ter um fuso aí de 1 a 12, tá certo? Ou de 0 a 12, pode ser 0 também, certo? Então, 0 se for a longitude do meridiano de Greenwich, né? Tá? Então aqui dentro do fuso de Greenwich, né? Tá? Então, fuso Zulu. Então, aqui a gente vai primeiro dividir por 15, vai comparar com o resto. Quando é maior que 7,5, se o resto for maior que 7,5, no quociente que deu na continha de divisão que eu fiz, eu somo uma unidade, mais 1. Então, daí já tenho o fuso. Ou o fuso é o valor do quociente, quando o resto é menor que 7,5, ou o fuso é o quociente mais 1, quando o resto é maior que 7,5, tá certo? Aí já tem o valor, esse número que correspondeu ao quociente é o fuso, certo? Ou o fuso, ou o quociente mais 1, dependendo do valor do resto. E a longitude, então, tem que ver se ela é leste ou oeste. Se ela for leste,
o sinal é negativo e a letra correspondente vai de alfa até Mike, exceto Juliette. Lembra? Isso eu já tinha mostrado a vocês. E se a longitude que eu dividi por 15 aqui for oeste, o sinal é positivo e a letra vai de novembro até Yankee. Pronto, cheguei então ao meu fuso horário, tá certo? Se o resto for zero, a posição encontra-se exatamente sob o meridiano central de um fuso, aquele que a hora média local, né, corresponde à hora legal, certo, pessoal? Então, esse algoritmo aqui é importante, vocês saberem trabalhar com ele, saberem fazer, que a gente vai fazer na próxima aula, né, alguns exercícios esses exercícios aqui de fuso horário, exercício de tempo. Vamos fazer 6 exercícios aí no próximo tempo. A gente vai acabar essa aula aqui agora e vou gravar um vídeo em MP4 fazendo então esses 6 exercícios aí. Qual o fuso horário para um observador na longitude 43 oeste, ou seja, sob o Ciaga, né? A gente usando esse a gente vai usar esse algoritmo aqui para resolver esse problema, certo? Como é que a gente vai fazer? O fuso horário não é só o número, tem que ser um número, um sinal que é positivo ou negativo e uma letra correspondente. É isso que é um fuso horário, pessoal, tá? Quando pedir fuso horário na prova, o fuso horário é 3. 3 não significa nada. Pode ser Alfa Bravo Charlie, fuso Charlie a leste, ou fuso November Oscar Papa a oeste, certo? Então tem que ser, se é 3, tem que ser menos 3 Charlie, ou mais 3 Papa, tá certo? Fuso tem que dar todas as características. Qual o fuso horário para o observador na longitude 085 leste? Qual o fuso horário para o observador na longitude 173 graus oeste? E 4. Qual o fuso horário para o observador na longitude 153 graus leste? E mais 2 exemplos aqui, que a gente vai dar. 5. O presidente da Elcano, essa empresa de transportes marítimas, né, de navios, se encontra no Rio, latitude 043 oeste, eu não botei a longitude ali, mas essa é a longitude, tá? Quer falar às 9 horas do dia 25 de maio com o comandante de um navio que se encontra navegando para Singapura, que estará na posição latitude 00 graus 00 minuto e longitude 105 graus 00 minutos leste. Que dia e hora será a bordo do navio por ocasião da ligação? Tá? O presidente da Elcano quer falar com o comandante. O comandante, então, tem que estar disponível nessa hora, nesse dia, para falar com ele. E ele vai ligar para lá nessa hora, que é 9 horas, que o presidente vai estar lá na Rio Branco, né, na sede da Elcano, para ligar, ou em Botafogo, para ligar lá para o navio. Então, eu quero saber, a pergunta é, que dia e hora será a bordo? Esse exercício aqui, pessoal, é bem interessante, que a gente vai usar a régua do tempo, a forma, um macete também, utilizando a parte de baixo dela. Como eu falei, a régua do tempo na parte de cima, a gente faz a conversão entre HNL, HNG e longitude. E a parte de baixo da régua do tempo, a gente vai fazer a relação. Qual é a relação que eu tenho entre HNG, hora legal e fuso. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai fazer esse exercício logo após essa aula. E, finalmente, esse exemplo aqui, que é do exercício número 6 da página 644 do MIGS, volume 2, aquele que eu já pedi para vocês pegarem lá, tá certo? Então, peguem ele, tem esse exercício aí que vocês podem até treinar. Sendo 14 horas, 40 minutos, 41 segundos, a hora legal, num lugar de longitude 044 graus, 000,0 minutos oeste. Pede-se HML. Tá? Exercício 6 da página 644 do MIGS, volume 2. Tá? Esses 2 exercícios serão feitos, então, no próximo vídeo aí, tá? Então, eu aguardo vocês logo mais. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até daqui a pouco, então. Obrigado.